Desde que Tony Stark revelou ao mundo que era o Homem de Ferro e seria convidado por Nick Fury para o projeto Vingadores, havia nascido o universo cinematográfico da Marvel, que traria um novo conceito para o cinema blockbuster, onde cada nova produção teria uma conexão com a outra em prol de um arco maior que reuniria os maiores heróis da Terra. Graças a um projeto ambicioso e de planejamento sem precedentes, o MCU se consolidou como uma das maiores franquias do cinema e da cultura pop. E o anúncio de novos projetos, lançados na forma de fases, eram sempre vistos como um evento entre fãs de todo o mundo. Embora nem todas as produções tenham se sobressaído em termos de qualidade, pode-se dizer que as 3 primeiras fases foram realizadas de maneira consistente e o fechamento do seu primeiro grande arco, conhecido como Saga do Infinito, não poderia ter sido mais satisfatório e gratificante. No entanto, desde o início da fase 4, com o lançamento de Viúva Negra e seu encerramento com Pantera Negra Wakanda Forever, ficou evidente que o outrora planejamento intrincado da Marvel/Disney se perdeu em meio a produções de qualidade duvidosa, decisões questionáveis e a saturação do próprio gênero de super-heróis. E o resultado foi uma das fases mais problemáticas do MCU e que até mesmo deixa um ponto de interrogação para o futuro, em especial sua fase 5, iniciada neste ano de 2023. Verdade seja dita, os problemas da fase 4 já eram previstos por decisões tomadas na fase anterior. Mesmo com a conclusão da Saga do Infinito, com Vingadores Ultimato, entregando tudo o que era esperado pelos fãs após 10 anos de espera, ela não veio sem decisões que funcionariam para o propósito de fechamento, mas para a continuidade da franquia ao longo prazo. Dentre elas, tivemos o épico sacrifício de Tony Stark para salvar o mundo de Thanos e a despedida do Capitão América em suas vidas de guerra, em prol de uma existência pacífica ao lado do seu grande amor, Peggy Carter. Ainda que as cenas em questão tenham dado o peso e dramaticidade necessários para o fim de Vingadores Ultimato, também foram responsáveis por remover 2 das maiores estrelas do MCU, deixando um vácuo que, mesmo com personagens igualmente icônicos sobrevivendo à batalha contra Thanos, ainda não foi preenchido. Dessa forma, a Marvel e a Disney se encontram diante de um dilema que elas mesmas criaram: como seguir em frente e manter o interesse do público sem 2 dos personagens que sedimentaram sua fórmula de sucesso. A resposta, infelizmente, não veio na fase 4 e, pelo visto, nem com a recém-iniciada fase 5. Começando a fase 4 em 2021 com o pé esquerdo, os fãs, que desejavam um filme solo de Natasha Romanoff desde a sua estreia em Homem de Ferro 2, se depararam com uma obra que, lançada após o trágico destino da personagem em Ultimato e com um roteiro medíocre e efeitos visuais questionáveis, resultou em uma das produções mais dispensáveis do MCU e que gerou um sinal alerta sobre o que a Marvel estava planejando para o futuro. Em seguida, tivemos as estreias de Shang-Chi e Eternos, 2 projetos atrelados a personagens da linha B e que, apesar das qualidades, não causaram impacto e surpresas vistos em Guardiões da Galáxia. Felizmente, naquele mesmo ano, os lançamentos de séries como WandaVision e Loki, somado ao sucesso avassalador de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, não só foram amplamente aceitos pelo público e crítica, como também introduziram um elemento que serviria de força propulsora para o novo grande arco do MCU, os multiversos. Graças a isso, parecia que a Marvel, enfim, tinha encontrado um ponto de interesse para despertar novamente o interesse do público, que estava morno diante da falta de foco das produções iniciais da fase 4, além de introduzir o novo grande antagonista da Marvel, Kang, o Conquistador. No entanto, mesmo com um argumento de enorme potencial criativo, a Marvel se mostrou incapaz de explorá-lo de maneira devida, e desde então, o multiverso ainda não disse a que veio, mesmo depois de 7 filmes lançados para o cinema e 8 séries produzidas para a Disney+. Ironicamente, essa quantidade massiva de produções voltadas para esse novo arco é o que parece ser uma das razões principais que pesaram não só na falta de foco da fase 4, mas também na queda brusca de qualidade de suas produções. Desde 2019, foram anunciados novos filmes, séries de TV, animações, games e todo tipo de produto imaginável para tirar proveito da popularidade de seus super-heróis. Apesar de compreensível sob um ponto de vista econômico, essa estratégia resultou na temida saturação do universo integrado dos heróis, que não seria um problema se não fosse a falta de capricho e cuidado de grande parte de seus projetos, principalmente no que concerne a roteiro e valores de produção. A prova disso veio principalmente em um dos seus lançamentos mais aguardados, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que, como o próprio nome sugere, apresentaria ao público o conceito dos universos conectados da Marvel,
Porém, com o roteiro inacabado e reescrito durante as filmagens, nem mesmo o diretor Sam Raimi foi capaz de reverter os danos que isso causou na segunda aventura de Stephen Strange, e mesmo os multiversos foram explorados da maneira mais superficial possível. Em seguida, tivemos o lançamento de Thor: Amor e Trovão, um filme menos voltado para a ideia do multiverso, mas que ainda assim se mostrou o ápice das maiores críticas acerca da chamada Fórmula Marvel, com um roteiro dispensável e repleto de piadas gerando momentos constrangedores, além de efeitos visuais de qualidade bem duvidosa. Se no cinema as coisas já estavam difíceis, no streaming e nos videogames, as coisas não estavam muito melhores. A série Hawkeye se rendeu ao humor sem peso. Miss Marvel se contentou em agradar apenas o público juvenil. She-Hulk provou que todos os receios nutridos em suas divulgações se mostraram justificáveis, e o ambicioso game dos Vingadores foi lançado com diversos problemas de performance e conteúdos repetitivos que, de tabela, prejudicaram o lançamento de um jogo muito superior, que foi o game solo nos Guardiões da Galáxia. Diante desse cenário, mesmo projetos de potencial e qualidade, que foi o caso do Cavaleiro da Lua, que contou com grandes talentos como Oscar Isaac e Ethan Hawke no elenco, se tornaram vítimas da aleatoriedade das produções recentes da Marvel, que na tentativa de obter lucro a qualquer custo, não apresentavam qualquer importância para o próximo arco do MCU. Com tudo isso acontecendo, mesmo os fãs mais fiéis não podiam negar que os tempos de glória da Marvel haviam passado, e que, com exceção de um ou outro projeto de qualidade notável, o MCU não tinha sido capaz de fazer a devida transição da saga do infinito para a saga do multiverso, o que resultou em sua fase mais problemática desde o início do seu universo cinematográfico, e que até mesmo ameaça a continuidade da fase 5, que, tal como a anterior, teve um começo decepcionante com Homem-Formiga Quantumania, que apresenta os mesmos problemas já mencionados das obras da fase 4. Como dito anteriormente, a saída do Homem de Ferro e do Capitão América certamente pesou para a qualidade geral da fase 4, visto que a série Falcão e o Soldado Invernal não atingiu as altas expectativas deixadas pela trilogia do Steve Rogers. E Tony Stark era o coração pulsante da Marvel, sem personagens que estejam à altura para suprir a sua ausência, mesmo levando em conta o Homem-Aranha ou a recém-introduzida Coração de Ferro, no segundo filme do Pantera Negra. Inclusive, temos outro personagem que, devido à morte precoce do seu intérprete, Chadwick Boseman, deixou uma lacuna que não foi preenchida por sua irmã, Shuri, e a Marvel não optou por fazer uma nova escalação para o Pantera Negra, uma atitude respeitosa à memória do ator, mas que também cria um problema a longo prazo para a participação do herói em futuras produções. Porém, em defesa da Marvel, é fato que, além de problemas no roteiro, da cobrança excessiva para entrega de efeitos visuais para seus filmes e séries, e da própria necessidade por inovação do gênero de super-heróis como um todo, algo que tem prejudicado a consistência e interesse de suas obras está na própria decisão ousada da empresa em dar um fim digno para seus dois principais protagonistas, que, além de terem dado o pontapé inicial do MCU, também serviram como norte para os demais personagens, tanto em seus filmes solo, quanto em suas reuniões nos filmes dos Vingadores. Tal como mostrado em Homem-Aranha Longe de Casa, a ausência de Tony Stark é sentida dentro e fora do MCU, visto que a história de origem de seu personagem, somado ao carisma de seu intérprete, fundamentou as próximas produções da Marvel, como Thor, Doutor Estranho e Homem-Formiga. Já o Capitão América, enquanto figura máxima de altruísmo e liderança para todos, era o equivalente à figura do Superman no universo da DC, como o grande herói que movia todos em direção à proteção da Terra contra ameaças nível planetário. Sem essas duas figuras, a Marvel ainda não conseguiu estabelecer substitutos ideais para compensar as suas ausências, além de ter que lidar com outra falta, essa ocorrida de maneira muito mais trágica, a do Pantera Negra, vivido por Chadwick Boseman. Devido à morte precoce do ator, a Marvel optou por não escalar outro intérprete para o personagem e, ao invés disso, usou sua sequência para prestar homenagem e realizar a passagem de bastão, seja para sua irmã Shuri ou para seu descendente, revelado na cena pós-créditos. Entre perdas, mudanças e um cronograma surreal de lançamentos, a Marvel se viu perdendo o controle planejado, do qual ela, através de seu líder, Kevin Feige, tanto se orgulhava. E o resultado disso foi uma fase 4 marcada pela desordem, pessimismo e incerteza acerca do futuro da fase 5. Felizmente, Guardiões da Galáxia Volume 3 provou que o MCU ainda tem muito potencial a ser explorado, mesmo que muito desse crédito seja atribuído ao seu realizador, James Gunn, do que à própria Marvel. Resta torcer para que os futuros projetos anunciados, como a série Invasão Secreta e a sequência de Capitão América, sirvam para colocar o universo cinematográfico da Marvel de volta nos trilhos, com obras que, se ainda reféns da fórmula Marvel e da necessidade de se conectar a projetos futuros, ainda sejam capazes de entregar entretenimento com a qualidade que os fãs do seu universo criado em mais de uma década sempre esperaram.